Olá, boa noite a todas e todas. Estamos aqui abrindo nossa live sobre o Fundo Municipal da Criança e do Adolescente. Eu sou o João Godoy. Sejam bem-vindas, bem-vindos. Vamos dar uns minutinhos para iniciar, um minutinho, né? E já vamos iniciando. Fernanda, boa noite. Tudo ok? Transmissão, pessoal ouvindo? Nós vamos falar sobre o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. É um assunto muito... Ah, legal, Fernanda, tudo ok, né? Eu sou o João Godoy, para quem não me conhece. Eu tenho experiência de 8 anos em gestão pública, especificamente na gestão de assistência social, gestão do terceiro setor, também atuei no terceiro setor. Eu sou pós-graduado em gestão integrada, sou graduado em administração de empresas e estou cursando serviço social. E essa experiência de anos na administração pública, eu pude trabalhar com direitos da criança, direitos do idoso, direitos da pessoa com deficiência, assistência social, terceiro setor, o marco regulatório das organizações da sociedade civil. Então, nós trabalhamos diretamente, eu trabalhei diretamente com criação, manutenção de fundos municipais. E esse é o assunto nosso de hoje. Tá? Tem pessoas chegando aqui. Marília, boa noite. Boa noite, Luiz Oscar. Boa noite. Então, pessoal, como eu estava iniciando aqui, essa jornada, né, de implementar um fundo é um passo a passo, trabalho intersetorial, principalmente, envolve várias áreas. É comum a gente encontrar municípios que as áreas, elas acabam ficando para uma área só resolver o problema. Então, vou passar para vocês, de uma forma rápida, né, dinâmica, e no final eu coloco umas questões que normalmente me perguntam nos locais onde eu trabalho, tá? E nos locais que eu passei, ou com consultoria, ou com trabalho diretamente no conselho, já fui presidente de conselho municipal também da criança e do adolescente. Tá? Então, eu vou passar para vocês um método que eu já apliquei e eu passo para o pessoal para eles aplicarem no dia a dia. Então, é assim, pessoal, o mais importante é que vocês trabalhem em equipe, de forma intersetorial. Tá? Então, a primeira coisa importante para você começar a captar recursos pelo Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente é ter um conselho funcionando, né? Então, não tem como implantarmos o Fundo Municipal sem um CMDCA, um Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente funcionando. E para isso, ele precisa ter uma lei de criação, ele precisa ter os membros empossados, ele precisa ter as reuniões acontecendo, os membros capacitados, a capacitação é muito importante, o regimento interno e transparência dos atos, né? Ter um site, ter divulgação de pautas, de atas. Eu sei que a maioria dos municípios tem, tá? O conselho funcionando, porque é lei, né? Está no Estatuto da Criança e Adolescente, porém, a partir do momento que nós vamos seguindo os passos, nós começamos a funilar e ver que não é somente ter a regulamentação do conselho. Aí, entrando especificamente no fundo, no FMDCA, né, que é a sigla que eu costumo falar, né, para o pessoal, é a lei municipal do fundo. Então, é necessário ter uma lei que regulamenta esse fundo. Também, a maioria dos municípios tem. É preciso ter um decreto que regulamente esse fundo. O decreto, muitos já não têm, ficam até a lei. O decreto, o que ele faz? Ele regulamenta, ele entra nos detalhes da lei. E precisa ter resoluções do Conselho Municipal, resoluções do CMDCA, para que ele decida como aplicar o recurso, tenha diretrizes, tá? Diretrizes
para a aplicação dos recursos do fundo da criança. Mais para frente eu vou falar, assim, que a responsabilidade de decidir sobre o uso do recurso é do conselho, né? Então, muitos municípios têm dúvida. Olha, é o secretário, é o conselho? É o conselho que decide. A operacionalização é do... Um momentinho só. A operacionalização é do município, ok? E ele precisa definir critérios de utilização. Até aí, ok, né, pessoal? É o básico que os municípios devem ter. Porém, quando você já tem, é importante que esse passo a passo, você retorne nele para conferir se está tudo ok. Porque as coisas evoluem, as coisas mudam, e é preciso sempre atualizar. Então, pode ter certeza que municípios que têm leis municipais há vários anos, tem coisa lá que precisa atualizar. O terceiro, aí que começa a pegar, a criação do CNPJ na Receita Federal. Então, como que eu faço? O Conselho precisa ter um CNPJ? Sim, com o apoio da contabilidade, tá? Ele tem que proceder à abertura do CNPJ, aí que começa a entrar as outras áreas. Você vê que na parte de legislação precisa ter o apoio do jurídico, tá? É conselho jurídico, a secretaria que cuida desse assunto. O CNPJ não tem personalidade jurídica. O que isso quer dizer? Ele não é uma empresa. O CNPJ dele não é de uma empresa, é o código 1333. Para quem for abrir, esse é o código do CNPJ. O conselho não emite nota fiscal, o conselho não emprega pessoas. O conselho ele tem esse CNPJ para poder ter a referência na Receita Federal. E ele é vinculado ao poder público. Então, muitas pessoas têm dúvida se o CNPJ precisa, ele está no nome do presidente do conselho, ou do prefeito, ou do secretário. Olha, o que vai dizer é a regulamentação. Então, tem município que nomeia um servidor de carreira, ou de finanças, ou da própria secretaria, e ele acaba sendo o responsável legal, porque precisa ter um CPF de um responsável legal vinculado ao CNPJ. Então, mas pode ser o prefeito, pode ser o secretário, é o que vai dizer a regulamentação. No decreto de regulamentação do fundo, é para ter essa informação, tá? E aí é aberto o CNPJ. Na Receita Federal, e quem tem expertise e a prática para isso? Contabilidade, finanças. Abertura 4, abertura de conta em banco público. O poder público, ele abre a conta, tá? No Banco do Brasil, Caixa Federal. Tem que ser banco público. O que acontece muitas vezes, em alguns municípios, abrir conta em bancos comerciais, privados. Não, tem que ser, a Receita Federal não aceita. Precisa ser banco público. Daí tem que refazer tudo de novo, tem que abrir outra conta. Então, é preciso ter atenção nesses passos, né? Normalmente, Banco do Brasil ou Caixa Federal. Em nome do fundo, então essa conta, o CNPJ é em nome do fundo. Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente de município. Se tiver um nome diferente, a Receita pode negar esse registro. E o banco, aí a conta é o mesmo nome do CNPJ, tá bom? Em nome do fundo. Então, a conta é em nome do fundo, não é em nome da prefeitura, não é em nome de conselho, que eu já vi em alguns locais, alguns municípios colocar em nome do conselho. Então, teve que fazer um outro CNPJ, cancelar esse, né? Teve que alterar. Então, acontece muito isso, pessoal, com o CNPJ do fundo. O item 5, o cadastro do fundo no Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Então, eu tenho a conta aberta, tenho o CNPJ, tenho a regulamentação. Qual o próximo passo? Eu vou efetuar o cadastro no Ministério da Mulher, é o antigo Ministério dos Direitos Humanos, tá? O que acontece? Todo ano abre o link para atualizar. Então, municípios que estão regular, ok, não precisam alterar, mas os municípios que tiveram alteração ou que precisam se regularizar, e olha, pessoal, a lista é enorme, tá? A lista é enorme de municípios que estão irregulares. São milhares de municípios que estão irregulares, não tem fundo, não funciona, o fundo está parado. Então, tem várias situações.
E após essa abertura de documentação, efetuar o cadastro no Ministério, normalmente até 31 de outubro, no final de outubro, que é feito, o prazo que o Ministério manda para a Receita Federal. Ele diz, olha, esses fundos municipais, eles falam para a Receita, estão ok, estão inscritos na nossa base. E aí a Receita vai colocar na base de cadastros municipais, de fundos municipais. O item 6. Após essa parte documental, aí começa a parte prática, que é a elaboração e aprovação dos planos de ação e de aplicação dos recursos do fundo. O que é isso, pessoal? No ECA, Estatuto da Criança e Adolescente, tem duas exigências para o Conselho Municipal. O plano de ação das ações, normalmente é de 1 ano ou de 2, pode ser bienal, pode ser anual. Então, tem município que faz anual, tem município que faz bienal. O plano de ação da política municipal da criança e do adolescente. O conselho que diz, está vendo a importância do conselho? Ele que dá as diretrizes para o funcionamento da política municipal. Plano de ação. E depois tem o plano de aplicação dos recursos do fundo, é dizer em que os recursos serão aplicados. Então, você me pergunta, posso gastar com isso? Posso gastar com aquilo? Quem decide é o conselho. No plano de aplicação, deve estar previsto nesse plano. Então, repasse para entidades, pode capacitação de conselheiros, ações de conscientização, campanhas de captação de recursos. O que é vedado, pessoal, que sempre me perguntam, posso usar o dinheiro para manutenção do Conselho Tutelar? Não, não posso. O Conselho Tutelar deve ser mantido pela Prefeitura Municipal, como um departamento. A atividade continuada não pode ser financiada com recursos do Fundo Municipal da Criança e Adolescente. O Conselho Tutelar é uma delas, e também assistência social. Depois eu explico um pouquinho melhor sobre isso, que são os projetos complementares às políticas públicas. Com base em diagnóstico municipal sobre a situação da infância e adolescente. Então, é importante ter um diagnóstico municipal da situação atual, e com base nesse plano, é feito o plano de ação e o plano de aplicação dos recursos. Você vê que uma coisa vai encaixando na outra? Não tem segredo. O que é complicado é quando fica para 1, 2, 3 pessoas para fazer. Você vê que é um trabalho, já falei de jurídico, contabilidade, finanças, assistência social, que é quem cuida normalmente dos conselhos, do próprio conselho, né? Então, diagnóstico agora entra outras áreas, saúde, educação, né? Então, é preciso... intersetorial essa questão. Isso que eu sempre falo, que é o segredo de um fundo funcionar muito bem. A inclusão na lei orçamentária anual, o item 7, o 7º passo. Por quê? Não adianta você ter fundo, ter dinheiro nele, e não está previsto. Se não tiver previsto na lei orçamentária anual, que é a LOA, claro que daí tem que estar previsto no PPA, Plano Plurianual, na LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, e na LOA, Lei Orçamentária. Para usar, tem que estar na Lei Orçamentária. Senão, você não pode utilizar o recurso. E já vi também, pessoal, é comum muitos municípios não preverem essa questão dentro os recursos do fundo no orçamento municipal. Implantação da captação de recursos. O que acontece? E aí começa a entrar o segredo da coisa, né? Como que eu consigo recursos? Então, é preciso estabelecer estratégias de captação de recursos, campanhas, né? Como que eu vou fazer? O fundo, o conselho, vai fazer uma campanha institucional, vai fazer um site, vai fazer vídeos. O que ele vai fazer? Ou ele vai contratar assessoria para fazer esse trabalho. As entidades, normalmente o recurso é repassado para entidades, elas vão se responsabilizarem por isso, pela captação. Claro, sim, ela tem, sim. Cada um deve captar o seu recurso, né? Eu defendo isso, o terceiro setor tem que se movimentar para fazer a captação dos recursos. Nessa fase que você deve ganhar credibilidade. Por quê? Empresas, pessoas físicas que destinam o recurso do seu imposto, eles precisam acreditar nos projetos. O fundo, o conselho deve ter credibilidade, senão as pessoas não vão apoiar. Tá? Lembrando que os recursos do fundo, tá? Para quem está chegando agora, ainda está iniciando no tema,
a maior parte desses recursos, pode ter recurso municipal? Pode, mas a grande parte é destinação de imposto de renda de pessoas físicas e jurídicas, tá? Aquelas famosas renúncias fiscais. Campanhas de marketing, é importante ter, capacitação das entidades para captar o recurso, para entender o que é a captação de recursos, que a captação de recursos hoje, pessoal, ela é uma área dentro da entidade. Então, eu tenho administração, tenho a parte técnica, eu tenho a contabilidade, tenho o financeiro, eu tenho a captação de recursos. Deve ser um departamento, um setor. Quem vai fazer? Pode ser um terceirizado, pode ser um funcionário, né? Pode ser um diretor? Pode, mas isso tem que estar sistematizado, tem que ser rotina, tem que acontecer de uma forma sistemática, tá? Não de uma forma profissional, né? Vamos falar abertamente, né? Uma forma profissional e não amadora. A figura do captador. Então, agora aparece a figura do captador. Depois eu vou falar da forma de você remunerar, que é possível remunerar esse captador de recursos. Então, vocês vejam que esse item 8, que aí é a qualidade, é a hora que você começa a ter recurso, como você começa a movimentar. Até ali, os passos anteriores foi de estruturação, e agora você está indo na prática mesmo. O repasse dos recursos via editais. Esse é um problema. Já vi também, eu vejo, municípios parados nessa questão, não conseguem avançar. Quando eu falo parado, gente, não é por falta de, né, muitas vezes de conhecimento, ou falta de vontade política, seja de... É questão de entender a legislação, na maioria dos casos. Então, o que é preciso para você fazer o repasse via editais? Primeiro, tem que ter um chamamento público. Então, com base nos planos de ação e aplicação, lembra daquele passo lá, que fala do plano de ação e de aplicação? Esses dois documentos, eles são a base do chamamento. Eles entram na justificativa, entram nas referências do edital. Tá? Por quê? Eu vou fazer um projeto, eu vou fazer um chamamento para projetos que atendam esse plano. Tá? Então tem que estar linkado, tem que estar ligado. Então eu vejo editais não referenciando o plano de ação do conselho. Tá? Por quê? Quem decide a utilização do recurso é o conselho. Então vocês veem que há uma ligação nesse ponto. É preciso ter uma comissão de seleção. Então, como eu falei no início, toda a parte burocrática, administrativa, deve ser feita pela prefeitura, porque os conselhos, eles são órgãos da administração pública, embora independentes, eles, em lei, eles têm, os municípios têm a obrigação de dar o suporte administrativo, jurídico, operacional, material para os conselhos. Então, o conselho participa onde, efetivamente, nesses editais, nesses repasses? Na comissão de seleção. E depois, quando estiver aplicando, ele vai participar da comissão de monitoramento e avaliação entendeu? Com base na Lei 13.019. Então, para fundos específicos, também se encaixa a Lei 13.019. Depois eu vou passar o artigo que tem essa indicação para passar por edital. Porque tem muitos municípios que não querem fazer o edital, querem fazer dispensa, chamamento. A dispensa, só aquelas que estão previstas na 13.019. Na maioria das vezes não encaixa para recurso do Fundo da Criança, para esses tipos de serviço prestado por entidades. O 10º passo, né, que se você executou, né, está executando o recurso já. O último passo é a implantação do controle, monitoramento e avaliação da execução dos recursos, que é ter uma comissão de monitoramento e avaliação das parcerias. Tem a comissão dentro dos repasses? Tem. Mas o conselho pode ter uma comissão interna para avaliar todos os recursos utilizados, porque muitos recursos podem ser para capacitação de conselheiros, para campanhas, e aí é contratado pelo município, tá? Não é repassado para a entidade. Então, é preciso ter uma avaliação desses gastos também, tá? Então, não precisa ser só repasse para a entidade. Pode ter outras formas de utilizar o recurso, só que quem executa é o município, de acordo com os trâmites de licitação, né,
os trâmites da administração pública. Prestação de contas, e após implementar o sistema, esses 10 passos, retorna-se o passo 1 para avaliação contínua. Então, se eu tenho um fundo funcionando, bonito, legal, eu vou estar sempre revendo esses passos, semestralmente, anualmente, para verificar. Então, pode ter certeza que quem tem fundo com dinheiro girando, repasse acontecendo, tem coisa para rever no sistema. E quem está iniciando, segue ele inteiro. Claro, gente, tem muita questão aí. Tem como fazer o chamamento, tem como fazer o plano de ação, como fazer o plano de aplicação, aí é mão na massa, tá? Então, mas a estrutura de implementação é essa. Aí vocês vão perguntar, é uma pergunta que sempre me faz, meu município não tem potencial, tem que avaliar, precisa avaliar. No site da Confederação Nacional dos Municípios, tem lá um hot site do FIA, Fundo da Infância e Adolescência, que ele diz, ele coloca um potencial por município de doadores pessoa física, é uma referência. Mas tem também as empresas, normalmente grandes empresas e médias, que é pelo lucro real, que declaram pelo lucro real. E esse é um exemplo aí na tela, pessoal, de um município de médio porte, tá? Que eu trabalhei, eu sempre mostro para as pessoas que me perguntam se é possível. Né? Então, a partir de 2012, 2013, foi sendo feito um trabalho e foi aplicado esse passo a passo. Começou lá com a resolução, começou com a definição do percentual, a questão do direcionado, 20% para o fundo. Então, um projeto capta um recurso para o fundo, 20% fica para o fundo comum para ser distribuído em outros projetos, e 80% vai para o projeto. Então, todo esse trabalho de campanhas foi crescendo. No início, com uma grande empresa puxando o carro e grandes doadores pessoa física. Hoje, diversificou. Então, tem várias grandes empresas, tem várias pessoas físicas e o sistema está rodando. Então, e é um município de médio porte, 70 mil habitantes. Então, eu falo para vocês, nos municípios que me consultam, eu falo, sempre tem um potencial. Menor, maior, mas sempre vai ter. Então, esse é de um médio porte, gente. Então, o pequeno tem porte? Tem capacidade, potencial, tem que se avaliar. Aí é feito um diagnóstico das questões de empresas e pessoas físicas no município, e dá para ser feito esse levantamento, tá? Eu vou voltar aqui na tela principal, e tá aberto o comentário, se alguém quiser fazer comentários, tirar dúvidas. Eu sei que tem muitas dúvidas que são básicas, né? No que eu posso usar, sabe? E pode colocar essas questões. Lucas Barbosa, boa noite, Lucas. Vânia, boa noite. Nós passamos 10 passos. Depois esse vídeo vai ficar no YouTube, tá? Eu vou colocar lá nos comentários o link para baixar essa apresentação que eu fiz, dos 10 passos, assim, que são dúvidas normalmente. Então, eu vou passar tópico a tópico, porque o nosso tempo está legal, o que importa é a estrutura desse sistema. Vejam bem, o pessoal me pergunta qual que é a normativa que exige, né, que regulamenta o fundo. A primeira coisa lá é o fundo especial, o Fundo Municipal da Criança e Adolescente, Fundo do Idoso, Fundo da Pessoa com Deficiência, são fundos especiais. Então, uma lei lá de 1964 que define o que são os fundos especiais. Então, o Fundo Municipal da Criança e Adolescente, ele é um fundo especial, tá? Quem quiser depois, porque isso é a base, né, legal para a gente. Agora, pessoal, eu tenho que revisar meu sistema e eu tenho que fazer ou tenho que começar do zero, ou começar do passo 3, né? É o que eu vejo, todo mundo está num estágio do passo, né, dos 10 passos. Então, um item muito importante é a resolução número 137, de 21 de janeiro de 2010, teve uma alteração, acho que em 2013, uma resolução do CONDECA, Conselho Nacional dos Direitos da Criança e Adolescente.
Essa resolução, pessoal, deve ser a base. Então, eu não tenho lei municipal que regulamenta. Então, pessoal, a resolução 37 é a base para a gente trabalhar a lei municipal, por exemplo. Então, eu trabalhei com o município que ele usou a base, a resolução 137, para fazer a sua lei municipal e o seu decreto. Então, não se inventa a roda, não se inventa questões. A base é a resolução 137, ela está bem consolidada hoje. No início tinha uma insegurança jurídica, tem pessoas ainda forçando na questão de insegurança jurídica, mas ela não tem mais. Eu entendo que não, e tem inclusive projeto de lei para transformar em lei quase tudo que está nessa resolução, tá? Inclusive a questão do direcionamento, a escolha pelo doador do projeto, né? Que é aquela questão de 20%. Então, nessa resolução do CONANDA diz que 20% vai para o mínimo, tá? Então, o conselho vai definir em sua lei municipal ou em sua resolução como são esses percentuais, 70-30, 80-20, o mínimo é 20 nessa resolução, tá? Então, o pessoal me pergunta, de onde tiraram isso? É dessa resolução. São José dos Basílios, Romário, Raquel Carvalho, Mara, boa noite, Mara, Raquel, a Silvia, boa noite. Então, pessoal, resolução 37. Outra questão, e em relação à questão do CNPJ, da destinação de imposto de renda, são as instruções normativas da Receita Federal. Eu tenho um curso de 8 horas que eu destrincho todos esses assuntos, tá? Que eu falo das resoluções, falo das instruções normativas da Receita Federal, tá? Que é o artigo 260 do ECA, Estatuto da Criança e Adolescente. Esse artigo, ele é um artigo enorme, o artigo é um artigo só, mas ele é enorme, tem muitos incisos, e ele fala sobre essa questão da destinação do imposto de renda, toda a regulamentação. E é que eu falo para os municípios. Alguns setores jurídicos questionam os conselhos. Então, apresentem essas normativas, tá? Que a nossa normativa municipal está seguindo a normativa federal. Outro ponto importante, que o pessoal tem sempre dúvida, é o poder do CMDCA. O FMDCA, o Fundo Municipal, ele é vinculado ao Conselho. Está lá no artigo 88, inciso 4 do ECA. Lá diz, o CMDCA é o gestor do fundo, no artigo 214. Aí, muitos municípios entendem o seguinte, olha, Conselho, aqui está dizendo que você é o gestor, tome que o filho é teu. Não, porque o sentido de gestor é de deliberação. Então, ele decide, ele controla, ele fiscaliza o recurso. Mas ele não faz a parte burocrática administrativa, que é o que acontece, eu vejo muito, município, conselheiro sofrendo, sabe? Porque você vê que até não tem lógica um presidente de conselho da sociedade civil, por exemplo, que é de uma entidade, não é da prefeitura, por exemplo, ele tem que seguir todos os passos. Ele tem que ir lá no passo 1, registrar conta, registrar CNPJ. Isso não tem sentido, mas acontece. E tem também, na resolução 37, fala dessa questão. Deixa claro que a atribuição administrativa, jurídica, é da prefeitura, é do poder público. Os ritos administrativos são da prefeitura. O CMDCA ele é o deliberador, ele delibera sobre a utilização do recurso. Então, o gestor, esse gestor que está na lei, ele é nesse sentido. O CMDCA fixa critérios do fundo. Então, olha lá, tá vendo? Eu estou dando exemplos de onde diz que o CMDCA é o responsável pela aplicação do fundo, dos recursos. Então, ele fixa critérios. Lá no artigo 260 fala disso. Outra coisa importante. Mariana Matos, boa noite. Obrigado, Mariana. O que é importante a questão da contabilidade. É outra coisa onde para aí, né? Na resolução 37, na primeira
versão 2010, dizia que tinha que se fazer contabilidade. Hoje não, o artigo 8º, ele fala de relatórios. Então, o que eu falo para os municípios? A questão da contábil, ele estando dentro da estrutura orçamentária do município, a contabilidade pública do município já atende. Então, não precisa contratar um escritório de contabilidade à parte, é uma interpretação errada das normas. Então, tem conselho que é contratar um escritório de contabilidade para fazer essa contabilidade à parte, não. Porque ele estando dentro do orçamento, o fundo, toda a contabilidade pública dos fundos, porque tem fundo da saúde, fundo da educação, fundo da assistência, esses fundos não tem, são fundos, vamos falar de fundos especiais, idoso, né, meio ambiente, cultura. Então, não se faz contabilidade separada, você pode fazer relatórios separados, sistematizados, tá? Então, a contabilidade pública do município já atende. E as obrigações, pessoal? Acesso ao ECAC da Receita Federal, sistema ECAC. Todo contador sabe do que eu estou falando, tá? Quando lá no ECAC, os fundos especiais aparecem vinculados ao CNPJ da prefeitura. Entendem? Então, quando eu digo que ele é meramente contábil, ele não é um CNPJ separado à parte de uma organização, como se fosse de uma empresa. Ele é um CNPJ vinculado ao poder público. Então, quando você abre o ECAC, o cadastro, tem uma parte lá de cadastro de fundos. Tá lá o do idoso, da pessoa com deficiência, da criança e adolescente. Então, esses fundos especiais estão ali vinculados. Então, a CEFIP, que é uma declaração que quem tem empregados faz, mas o conselho, eu falei lá no início, né, o fundo não tem, né, esse tipo de contratação, não contrata, não emite nota, então é zero, entendeu? O que não pode é deixar de fazer a declaração. Então é CFIP, GFIP, zero. Agora, a mais importante é a DBF, que todo mundo fala, a Declaração de Benefícios Fiscais, que é a pessoa que destina, a empresa que destina o recurso para o fundo, ela tem um recibo, e com esse recibo, o município declara que essa pessoa fez a destinação para o fundo. Entendeu? Para ter o cruzamento de dados, a Receita Federal cruzar esses dados. E quem faz isso? A administração pública, que faz essa declaração anual até o fim de março. Tá? Boa noite, Ana Maria. Então, continuando nas dúvidas, se tiverem dúvida, pessoal, pode colocar aqui no chat, tá? Eu fiz essa compilado, porque é o que sempre me perguntam, o que sempre o pessoal tem dúvida, tá? Então, estou seguindo neles aqui. Mas podem colocar, tá? A questão da destinação do imposto, essa aí é uma questão mais, pode se aprofundar, tá bom? Que aí entra na questão da campanha. 1%, pessoa jurídica, lucro real. O que isso quer dizer? Uma empresa que declara o imposto de renda pelo modo lucro real, ele pode destinar até 1%. Parece pouco, mas uma grande empresa é muito. É muito. Então, a captação de recursos tem que estar atenta a essas empresas. Eu já vi caso de empresa, uma grande empresa multinacional, está no município, e destinar para áreas de outras filiais dela, para município de outro, porque não sabia que tinha um fundo naquele município. E o município lá, precisando de recurso, funcionava, né? E não tinha ela não sabia. Então, o que resolve isso? Com campanha, com a captação de recursos, malinha embaixo do braço, pastinha, entidade, conselho, e atrás dessas empresas, tá? 6% pessoa física. A pessoa física é a que declara pelo modo completo, tá? Ela pode destinar por ano até 6% do seu imposto. Pode ser dividido 3% no ano calendário ou 3% na declaração. Então, o que tem também, pessoas, tem muita gente, tá? Tem apresentações da Receita Federal que fala desse potencial, tá? No YouTube, depois eu posso indicar para vocês também, e eles colocam, vão atrás que vocês vão encontrar.
Campanha resolve isso, né, pessoal? Campanha, sensibilização, né? Utilizem do critério do ESG hoje, que é ambiental, social e a governança. As empresas estão precisando fazer projetos sociais, porque seus acionistas estão exigindo. Já ouviram falar dessa sigla ESG? Ou ESG, né, que é em inglês, né? Que é o do meio ambiente, social e governança. Então, fale a linguagem da empresa. Né? Uma apresentação de 10 slides, você ganha uma empresa. Eu já captei dessa forma, eu sei como é que é. A empresa quer ser objetiva, mas quer credibilidade, quer confiança. Então, dá para fazer sim. Outra questão que o pessoal coloca, a Lei 1319, então, é necessário, vai repassar para a entidade? É preciso seguir a Lei 13.019, tá? É preciso seguir. Lá no artigo 27 da Lei 13.019, e no artigo 59, fala dessa questão dos fundos específicos. Então, quando o pessoal pergunta, mas onde que está escrito que os fundos especiais precisa ter chamamento? Nesses artigos, vai lá que você vai achar a base jurídica para você convencer os setores, né? Porque às vezes falta o entendimento, falta o conhecimento das normativas. Uma coisa assim mais recente, pessoal, é a resolução 218 de 2019. Porque um grande problema das entidades é a captação de recursos. Essa resolução do CONDECA, em nível nacional, recomenda que se faça, que se permita pagar a captação dos recursos num valor máximo de 10% para um captador, que é o comissionamento. Na área de cultura, isso já acontece, na área de esportes, e tem essa resolução. Então, o que eu oriento é o município fazer essa resolução também. O CMDCA local fazer essa resolução, aprovando o pagamento de honorários para captadores. 10%, limite de 10%, pode ser 5%, pode ser, né? Eles estão limitando a 10%, o máximo. Mas pode ser 8%, 6%. Então, veja bem, um projeto capta 100%, 20% para o fundo e 10% para o captador. Ele fica com 70%. Olha, mas viu, podia ganhar, então capte você mesmo sem o captador, né? O que acontece é um sistema, gente, então um depende do outro. Então, o 20% alimenta, o 10% remunera captadores profissionais, porque é preciso profissionalização na área, tá? Então, essa resolução é importante. Vamos lá, tem pergunta aqui. A Vânia perguntou, João, você tem empresa de captação? Olha, Vânia, eu estou fazendo consultoria agora, eu implantei no município o sistema do fundo que foi baseado nesse método. Eu já fiz captação quando atuei em entidade, tá? Mas eu era funcionário dela e eu consegui captar, e eu tenho assim, uma prática e na captação tenho, mas não é minha área principal, tá? Hoje eu estou na consultoria, mas, assim, a captação é uma atividade, assim, de convencimento, sabe? Como se fosse um vendedor, uma área comercial de uma empresa. Então, é uma área, assim, que tem que ter esse perfil, tá? Eu já fiz, mas eu estou na consultoria, mas posso fazer. Eu tenho o curso que eu falei no meio da nossa apresentação, foi que eu faço um curso de 8 horas para os municípios que quiserem contratar, para destrinchar todos esses detalhes, que é muito detalhe, gente. Faço mentoria também e consultoria. Vamos ter uma pergunta aqui do Lucas Barbosa. Compete ao gestor do fundo acompanhar a contabilidade do fundo? Sim. E se ele se omitir, isso pode gerar problemas aos conselheiros? O CNDCA deve cobrar essas informações por meios de ofício ao gestor? Sim, Lucas, sim. Por quê? Lembra que eu falo que o conselho é responsável pelo fundo, em linhas gerais. Então, ele é responsável pelo planejamento, pela utilização dos recursos, pelos planos, e também pelo acompanhamento. Quem vai ser o responsável por fazer, como eu disse no início, é o que vai dizer a legislação municipal.
pode nomear um gestor do fundo. O gestor do fundo pode ser um funcionário de carreira, um diretor de finanças, pode ser um diretor da secretaria correspondente ao conselho, normalmente assistência social. Eu não recomendo que seja o presidente, tá? Porque é ideal que seja alguém do poder público, porque essas obrigações são do poder público. Mas ele responde junto, responde sim. Aí depende da interpretação do Ministério Público, porque quem fiscaliza as ações do Conselho, em primeiro lugar, o Ministério Público. Então, o Ministério Público sempre manda ofício para os conselhos, manda. Quando tem aquele problema na receita dos fundos, o Ministério Público pega aquela lista de municípios que estão irregulares e manda para o município. Então, o promotor daquela comarca manda lá para o prefeito, fala, olha, e para o presidente do conselho, tá? Então, sim, pode gerar problema conselheiro. Eu tenho exemplo de fundo municipal que não fez a DBF, tá? Nem a prefeitura fez, nem o conselho, como eu orientei no início, a prefeitura que deve fazer, mas a responsabilidade de acompanhamento, fiscalização é do conselho. Ele responde junto. Eu entendo dessa forma. Então, aconteceu de os conselheiros serem multados, que não foi feita essa declaração. E as pessoas que doaram caíram na malha fina, tá? Hoje não tem o risco de cair na malha fina, diminuiu, porque tem outros controles, outras formas que a Receita está fazendo. Não é mais tão complicado. Mas sim, respondendo sua pergunta, e o CMDCA deve cobrar sim por meio de ofício, tá? Tudo que for importante, estrutural, faça por meio de ofício, tá? E o diálogo no dia a dia, né? Diálogo no dia a dia, reuniões, porque, como eu falei, é um trabalho intersetorial. Não é só do conselho a responsabilidade, não é só do gestor municipal, é das áreas que passam essas questões do fundo, jurídico, finanças, assistência, se for no caso a gestora da pasta da criança e adolescente, tá? Então, sim, a resposta para você pode ser responsabilizado e pode também cobrar, deve acompanhar, deve acompanhar. Ruth Amaral, cheguei agora, talvez já tenha tratado da minha dúvida, mas pode falar, tá, Ruth? Pode falar que a gente tem mais um tempinho ainda, tá? Quiser, pode falar, pode perguntar que eu falo para você. Então, pessoal, é assim, os 10 passos, na verdade, é para desmistificar a complicação, tá? Porque é uma forma de dizer, olha, segue dessa forma que nós chegamos lá. Porque eu vejo que em alguns municípios isso é tratado como um mistério, como uma pessoa que domina, tá? E então é importante cobrar o município para ajudar nessa implementação, o prefeito. Essa apresentação vai ficar gravada, tá, Ruth? Se você quiser tirar a dúvida depois. Então, pessoal, vocês têm mais alguma dúvida? A resolução, vamos lá, chegou mais uma aqui. O captador precisa ser MEI ou qualquer... O Lucas Barbosa perguntando. O captador precisa ser MEI ou qualquer pessoa física com tal competência. Seria ético conselheiros do CMDCA receber tal comissão para captação? Até que seria um bom estímulo. Olha, é o seguinte, essa questão ética passa por quem toma a decisão. Então, a questão primeiro de ser MEI. Você vai colocar na planilha as despesas permitidas. Os editais, a despesa do captador, assim, se eu fosse fazer, permitindo via resolução, e que momento que eu pagaria? A hora que o dinheiro viesse para minha conta, né, da entidade. Então, colocaria na planilha como despesa. O edital de chamamento, ele diz quais as despesas permitidas. Então, eu entendo que sim, pode ser, por quê? Porque, geralmente, serviço de pessoa jurídica, né, pode ser colocado na planilha para pagamento de um projeto, correto? Mas tem que estar vinculado ao projeto. Aí é o serviço de captador. Então, por isso que precisa ter resolução. Porque ele não é uma despesa administrativa, eu não entendo como administrativa, eu entendo como um serviço essencial para o projeto acontecer.
Então, você, sim, pode, porque ele seria uma pessoa jurídica. Então, você está pagando um serviço, né? E essas despesas são permitidas. A questão de conselheiro receber comissão, eu acho complicado, porque o conselheiro vota. Então, ele vai votar, vai ter conflito de interesse. Ele vai votar, muitas vezes, em assuntos que interessam a ele, particularmente. Então, eu acho, sim, antiético. Assim como, por exemplo, a comissão de seleção do edital. Normalmente, os conselheiros que participariam são de entidades que disputam o edital. Então, como elas vão julgar as propostas, elas fazendo parte cai na mesma coisa. Como que elas vão julgar? Então, elas não participariam. Isso é até vedado na Lei 1319. Elas não participam dessa seleção, então elas não decidem. Mas ela pode continuar sendo conselheira, porque ela aprova o plano de aplicação e aplicação dos recursos, plano de ação e aplicação dos recursos. Então, ela não pode participar porque a entidade dela concorre. Eu acho que é o mesmo caso, tá? Por quê? Porque o conselheiro aprovou a resolução que paga 10%, ele até defendeu a ideia, né? Porque a resolução tem que ser votada. E aí depois ele vai ser captador. Eu não sei. Eu aconselharia, para não ter problema, ele deixar de ser conselheiro e ser o captador. Ou vice-versa, ele optar. A Ruth. A data do evento será a data da publicação da lei? Que evento seria esse? Evento? A data da publicação? Assim, a lei você publica. Que lei que você está falando, Ruth? Seria a lei de regulamentação do fundo, tem o decreto de regulamentação. A partir de que está colocada a lei, está valendo. Você não pode fazer nenhum ato antes da lei, tá? A partir do momento que ela está publicada, aí você... O que acontece muitas vezes é não ter lei para algumas questões. E aí o conselho emite resolução. Aí pode ter essa insegurança jurídica, porque o conselho não pode extrapolar a legislação. Então, a resolução do conselho tem que ser sempre abaixo da lei federal, né, se não tiver municipal. E a municipal abaixo da federal, entendeu? Uma escala, né? Então, eu acho que, certo? Eu acho, a questão de data é isso, a partir do momento. Agora, eu não entendi essa questão da lei. Ah, da lei que criou o CMDCA. Sim, primeiro você cria o CMDCA. Tem município que na lei de criação, numa lei só, ele cria o CMDCA, ele cria o fundo, tá? Ele regulamenta o Conselho Tutelar, na mesma lei. É uma lei só, tanto faz, o que vale é a lei, tá? Ah, sim, isso. Então, Ruth, a lei na elaboração da DBE para emissão do CNPJ. Quando você vai criar o CNPJ, você faz a DBE. Sim, a lei tem que estar antes. Por quê? Porque para criar um CNPJ, você precisa ter a constituição daquela organização. Se é uma empresa, precisa ter um contrato social. Se é um fundo, você precisa ter o quê? A lei. Então, o que eles pedem? A lei municipal que cria o fundo, porque você está fazendo o CNPJ no nome do fundo. Eles pedem a nomeação do gestor, tá? Então, se vai ser como eu disse, se vai ser um funcionário, um servidor, se vai ser um secretário, precisa ter a nomeação, uma portaria ou o decreto, tem que ter a nomeação dessa pessoa como gestor. Então, você não consegue fazer um antes do outro. Por isso que no passo a passo está lá a legislação em primeiro lugar. E eu vou colocar aqui a apresentação, tá? Para quem chegou depois. A Renata pediu contato, né? Sim, contato meu é... Vou colocar o e-mail, tá, pessoal? O e-mail para vocês. Vocês podem mandar um e-mail para mim e nós vamos conversando. Que é esse aqui, godoy.joão@gmail.com. Tá bom? Pode entrar em contato pelo e-mail e nós vamos conversando por lá. Foi bacana, hein? Gostei das questões.
Eu também elaborei umas questões antes para... Então, gente, basicamente, para tratar em uma horinha, é isso, tá? E eu estou à disposição. Alguém tem mais alguma dúvida, pode colocar e pode depois mandar e-mail para mim, tá bom? Que é esse e-mail aí que está na tela, godoy.joão@gmail.com. Assim, muitas dúvidas que o pessoal tem no edital de chamamento. Eu tenho um modelo de chamamento para Fundo Municipal da Criança e Adolescente. Instrumentos. Os instrumentos são importantes, né? Os instrumentos. As entidades. Uma pergunta que sempre fazem: com que eu posso usar o recurso? O conselho vai decidir, tá? O conselho vai decidir. Normalmente, posso pagar RH? Uma coisa importante. Projetos complementares, os recursos do fundo. Por quê? O pessoal pergunta: eu posso pagar o serviço de convênio e fortalecimento de vínculos? Não, por quê? Serviço de convênio e fortalecimento de vínculos é um trabalho, é uma atividade contínua, política pública, assim como a educação e assistência social, né? Assim como a educação, como a saúde. Você não pode utilizar recurso do fundo para manter uma política pública permanente. Você complementa. Eu posso complementar o serviço de acolhimento? Posso. Eu posso complementar o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos? Posso. Eu posso fazer um projeto socioesportivo, com esporte com inclusão social? Posso. Isso vai estar no plano de aplicação do conselho. Vê que eu acho que o documento mais importante na hora de utilização dos recursos é esse plano de aplicação dos recursos. Então, ele vai dizer lá, eu fiz em parceria com o município, que ele colocou, repasse entidades para projetos complementares, um percentual. Outro percentual para campanhas de captação de recursos para o fundo. Outro percentual para capacitação de conselheiros. Eu entendo assim, capacitação de conselheiros, eu entendo como o município deve fazer, tá? Então, conselheiro tutelar não, tá? Não confundam com conselheiro tutelar. É vedado a utilização de recursos do Fundo da Criança e Adolescente com o conselho tutelar, tá? E nem capacitação para conselheiro tutelar. Eu entendo que para conselheiros da criança, do CMDCA, devem ser despesas pagas pelo município. E o recurso do fundo ficar para os projetos complementares, tá? E para diagnóstico, esse diagnóstico que a maioria dos municípios não tem, normalmente precisa contratar uma empresa, porque o município não tem as ferramentas para levantar um diagnóstico. Então, ele contrata uma empresa. Pode-se usar o recurso? Pode, mas tem que estar no plano de aplicação, gente. E esse plano de aplicação é aprovado e publicado por meio de resolução. Tá bom? Então, pessoal, eu acho que chegamos a 1 hora de live, para não ficar cansativo, tá? Eu vou colocar o link daqui para vocês baixarem a apresentação que eu fiz no inicial, para quem perdeu. E o meu e-mail está aí, tá bom? Então, eu agradeço a audiência de vocês, tá? Um abraço. Tem mais uma aqui, eu não aguento. Eu vou responder. Ô, Lucas, vamos responder, sim. Você trouxe muitas perguntas bacanas, viu? Legal. Quando o fórum encaminha os recursos de multas e pecúnias diretamente para o EC, não diretamente para o fundo, a quem temos que recorrer para que recursos sejam encaminhados para o fundo? Boa. Olha, essa é uma questão, viu? Conversar com o juiz. O que acontece? Tem município que os juízes estão fazendo portarias lá internas do Poder Judiciário para destinar as verbas pecuniárias para entidades, tá? Aí ele repassa direto da conta dele para as entidades e às vezes eles fazem uma parceria com o município para escolher essas entidades ou com os conselhos, certo? Essa é uma forma. Acontece que no ECA está previsto a destinação desse recurso para o Fundo da Criança. Entendeu? Eu sou favorável que vá. Depois eu tenho um artigo, deixa eu ver se eu coloquei aqui. Eu não estou com esse artigo aqui. Tem um artigo que diz, no ECA, que uma das receitas
é de verbas de multas aplicadas pelo Poder Judiciário, tá? Então, é uma questão de conversar. Se o fórum, tem município que o fórum já sistematizou, o juiz responsável pela comarca já está atendendo as próprias entidades que utilizariam do recurso do Fundo da Criança. Então, acaba aqui ficando tudo bem, tá? Tá dentro da lei também a atribuição deles? Tá dentro. Mas o ECA também coloca essa questão, que eles podem destinar para o Fundo da Criança. E se o Fundo da Criança funciona legal e com chamamento, né, tá transparente, é impessoal, né? Então ele não precisa ter uma comissão do fórum que vai aprovar esse projeto, tá? Que vai inclusive prestar conta, acompanhar. Então tem funcionário do fórum recebendo prestação de contas, conferindo nota fiscal. Isso o município já faz por meio dos fundos, não faz? Então é isso. Eu entendo que seria muito mais transparente, muito mais bem aplicado o recurso se fosse dessa forma, que se fosse para o fundo da criança e do adolescente. Certo? Então é isso. 1 hora e pouquinho. Vamos lá, tem mais uma. Mas se a verba for para o fundo, limita o uso para material permanente ou reformas. Então, veja bem. Recurso no fundo. Forma de destinar para uma entidade. Acho que você está perguntando a entidade, né? O que acontece? Lei 319 permite para serviços, para pessoa jurídica, materiais, e você coloca isso no edital também. Tem município que veda material permanente no edital, tem fundo. Mas a lei permite que se pague recurso material permanente. Vai do município, mas material permanente tem aquela regra do poder público, é dinheiro público. A partir do momento, mesmo que venha de destinadores particulares, esse dinheiro é do imposto, então é público. A hora que cai na conta é dinheiro público. Então, se você vai comprar material permanente, esse bem fica vinculado ao município, é do município, com cessão de uso para a entidade, tá? Por 5 anos, se não me engano. Então, é isso. Material permanente é mais chatinho o controle. Então, às vezes, o pessoal prefere vedar a utilização para material permanente, mas é possível, Mas uma coisa importante dos projetos, pessoal, é que esteja vinculado ao objetivo do projeto. Então, eu já vi a entidade de que querer apresentar para o fundo projeto para manutenção da sua entidade. Não, então eu trabalho com criança e adolescente, trabalho com idoso, trabalho com família, tá? Aí eu vou construir um muro. Não está indo para o público criança e adolescente, entende? Que precisa, o uso do recurso, gente, sempre permitido se for coerente com o objeto do projeto, da proposta. Então, um entendimento dessa questão é que os projetos não servem para custear despesas permanentes de entidades, mas para pagar projetos complementares. Por isso que a maioria das despesas são serviços, pagamento de pessoas, pagamento de empresas, de materiais, de uso de atividade, né, material escolar, material de atividade lúdica, material de gênero alimentício, tá? Então, é isso a questão do recurso, tá bom? A limitação, quem vai fazer é o conselho e o edital, tá? Legalmente é possível. E reforma é a mesma coisa, né? Reforma, se você for colocar sei lá, é difícil dizer, né? Uma divisória de PVC, é uma questão. Agora, uma coisa é você colocar, e mudar a estrutura, que vai ficar como benfeitoria, tá? Agora, acontece, por exemplo, fundo do idoso, autorizar uma obra, tá? Tem que estar autorizado, tá? O que normalmente se faz é para projetos complementares para serviço, que é o que nossas crianças precisam de qualidade no atendimento. Então, para despesas comuns, a entidade tem que ter seu recurso próprio. Então, dividir em centros de custo, sendo o custo administrativo, operacional, e o centro de custo de cada projeto dela, do idoso, da criança, da assistência, ela divide. Então, eu trabalho, por exemplo, com entidades que têm 4 repasses diferentes. Então, é essa forma de fazer.
direcionado ao objeto objetivo, tá bom? Legal, acho que deu para responder, né? Obrigado, Lucas, pela participação. Então, pessoal, eu vou encerrando aqui, vou deixar meu e-mail, tá? E vocês vão entrando em contato comigo, tá? Eu agradeço, muito obrigado. E vamos conversando, essa apresentação vai ficar no YouTube gravado, tá bom? Agradeço a todos, boa noite, tá bom? Muito obrigado.